Fala Vasos, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês o meu ponto de vista acerca do livro A Ciência de Ficar Rico. Esse aqui, ó. É um livro que tem algumas informações que nós podemos utilizar no nosso dia a dia, porém tem algumas observações a ser feita, principalmente para quem é o que? Cristão. Uma das primeiras coisas que eu digo é: procure saber quem é o autor e qual tipo de obra geralmente ele gosta de escrever. E por que eu digo isso? Porque vai fazer com que você comece a navegar por caminhos mais seguros. O que acontece? Esse livro aqui, ele traz algumas informações, não é um livro assim que traz muitas informações relevantes que você pode aplicar na sua vida, tá? É um livro mais que ele se baseia em algumas experiências pessoais do próprio autor, que é esse autor aqui, o Wallace D. Walters. E não é só porque eu não acredito, porque tem livros que eu já li que eu não acredito na filosofia dele, mas traz muitos insights importantes. Esse livro, ele traz alguns, mas não é no livro todo, que tem informações de bastante relevância, tá? Esse livro, ele é baseado em uma filosofia monista que vem do hinduísmo. Então, ele dá um resumo aqui falando acerca de que há uma substância no universo, que essa substância e o nosso pensamento é um. E se você projetar o seu pensamento de acordo com essa substância, tudo que você pensar, você conseguirá realizar. Independente do que você pensar, você tem que ter a famosa fé, que eles chamam, né? Que é a certeza de que você vai conseguir. Então você projeta isso e faz de um jeito certo, e aí você consegue obter o resultado. Mas eu achei um livro que não tem muita profundidade, explicando muita teoria. Tem um livro que é praticamente igual a ele, só que bem mais profundo e trata muito a questão do pensamento também, faz bem mais sentido quando eu li ele, que é O Poder do Subconsciente. Esse livro ele é bem mais detalhado e bastante interessante também. Mas vamos para alguns pontos desse livro que eu achei interessante e outros não. Me acompanha aí. A primeira lei que ele ensina é que existe uma ciência para ficar rico, tão exata quanto a álgebra ou a aritmética. Há leis específicas que regem o processo de acumulação de riqueza, e uma vez que essas leis sejam aprendidas e aplicadas, o sucesso financeiro se torna uma certeza matemática para qualquer pessoa. A posse, segundo o autor, e propriedades é resultado de fazer as coisas de uma maneira específica. Aqueles que seguem esse caminho, sejam intencionalmente ou por acaso, ficam ricos, enquanto aqueles que não fazem as coisas da maneira certa, não importa o trabalho ou o quanto eles sejam capazes, mas eles permanecerão na pobreza. Nesse ponto aqui, o autor afirma que existe uma ciência, da qual mesmo você tendo conhecimento ou não dessa ciência, se você utilizá-la de maneira consciente ou inconsciente, você vai conseguir obter riqueza. O meu ponto aqui é que o que eu acredito é que sim, existem métodos, existem maneiras eficazes de você conseguir enriquecer, independente de onde você está. Tem pessoas que conseguem enriquecer vendendo aquela xuxinha prendedor de cabelo, tem pessoas que conseguem enriquecer vendendo lanche na rua e de repente abre uma loja, abre um comércio e assim vai galgando. Tem pessoas que conseguem enriquecer através daqueles bichinhos da seda, construindo aquilo, produzindo, cultivando aqueles bichinhos, vão fabricando a seda ali, de repente vende. Tem pessoas que conseguem enriquecer através de investimento, pessoas que conseguem enriquecer dando mentorias, vendendo cursos, trabalhando. Então existem N formas, criando uma loja online, então existem N formas. Então eu vejo que se você dedicar tempo, um método e o esforço necessário de maneira inteligente, você pode conseguir. Você pode conseguir. Só que eu não atribuo isso a um poder do pensamento, de que se eu ficar pensando de maneira positiva o tempo inteiro e direcionando isso para uma força que está além da minha capacidade ou de uma substância sobrenatural, isso vai se materializar. Por quê? Eu me relaciono com o divino, com Deus, de uma maneira diferente, que é baseado no que as Sagradas Escrituras ela me mostra, que é o quê? Eu não me relaciono com Deus pelo que Ele pode me prover. Eu me relaciono com Ele como uma forma de gratidão pelo que Ele já proveu, que foi o quê? A salvação da minha alma. Então, por eu ser grato, eu
tento sempre me aproximar dele para, através da sua palavra, ele começar a moldar o meu caráter. Então eu não busco aquilo que ele pode me dar. O que eu busco é um relacionamento íntimo com ele, através da Bíblia, através da oração, para que ele possa transformar a minha falha de caráter, eu me aproximando cada vez dele, ele limpando algo interior que precisa ser tratado dentro de mim. Não simplesmente pelo que ele pode prover no quesito material, entendeu? Até porque para um cristão, se você busca as coisas espirituais, as coisas sobrenaturais, o teu relacionamento com Deus, com Jesus ou com a espiritualidade, para obter bens materiais, você é um materialista e, na linguagem da Bíblia, o homem mais miserável desse mundo. Mas sim, eu acredito que existe um método. E se você dedicar tempo e esforço e de maneira inteligente, você consegue obter alguns resultados. Mas para isso, é preciso haver uma grande dedicação. Outro ponto que ele cita é o seguinte: ficar rico não é uma questão de ambiente, pois se fosse, todas as pessoas em determinados locais seriam ricas, toda a população de uma cidade seria próspera, enquanto outras cidades seriam empobrecidas, ou todos os habitantes de um estado seriam ricos, enquanto outros de um estado vizinho seriam pobres. Nesse aqui eu acredito. Ser rico não é uma questão de ambiente. É claro que o ambiente ajuda, porque se você está em um ambiente de pessoas que pensam grande, pensam de maneira diferente, essas pessoas elas tendem a atrair, a chamar as pessoas que pensam igual a elas, para estarem próximas. E elas vão dar oportunidades para as pessoas que somam, que elas veem potencial. Então a sua chance de mudar de vida é muito grande. Do contrário, também é verdadeiro. Se você está num ambiente de pessoas que são irrelevantes no quesito intelectual, não buscam crescimento nem desenvolvimento, a sua chance de mudar é muito baixa. E por que a sua chance é muito baixa? Porque geralmente, se você está num ambiente de pessoas que pensam menos que você, essas pessoas elas sempre tendem a repetir os mesmos assuntos. E aqui entra outra problemática que eu sempre cito aqui. É pessoas que gostam muito de ficar falando dos mesmos assuntos, de falando de fofoca, de reclamando dos mesmos problemas, não estão dispostas a agir, sempre acham alguma coisa para reclamar o tempo inteiro. Existe um padrão, e essas pessoas vão repetir esse padrão. A mesma coisa se você está num ambiente de pessoas que falam em crescimento, pensam grande, elas sempre estão procurando algo para continuar se desenvolvendo. E quando elas identificam esse algo, elas querem estar próximas também de pessoas que pensam igual a elas. E por isso que é importante você fazer parte também de uma comunidade, porque uma comunidade é um grupo de pessoas que pensam igual você, no quesito de um propósito em comum. Elas gostam praticamente das mesmas coisas, odeiam praticamente as mesmas coisas, e isso facilita muito. E aí vocês conseguem ser ligados por um propósito, embora vocês possam não concordar em tudo, mas vocês são ligados por um propósito. E aí você consegue formar, de fato, uma verdadeira amizade. Diferente do que é falsamente chamado de amigos, quando na realidade são conhecidos, né? Por exemplo, pessoas que você tem uma certa amizade no trabalho. Essas pessoas, na verdade, elas estão ligadas a você por uma função que vocês fazem ali no trabalho. A partir do momento que vocês saírem daquela zona de trabalho, automaticamente aquele elo é desfeito. Então, essas pessoas estão na categoria de colegas, de conhecido, de alguém que você tem uma simpatia ali. Mas quando muitas das vezes você começa a falar suas ideias, seus princípios e seus valores, já dizia Olavo de Carvalho, essas pessoas elas começam a se afastar de você, porque as ideias não batem. E principalmente quem tem uma opinião muito forte, que é o meu caso. Então, nesse ponto, sim, eu concordo. Existe um ambiente que vai te ajudar, mas só a questão de ambientação não faz tanta diferença assim se o camarada não está disposto a fazer o que tem que ser feito. Você pode morar em um bairro nobre, mas se você não pensar como as pessoas que moram naquele bairro nobre, que estão cuidando da própria vida, fazendo de tudo para continuar crescendo, não adianta de nada. Simples assim. É a mesma coisa se depositarem hoje R$ 1 milhão na conta de uma pessoa que não tem educação financeira. Ela vai dar um jeito de sair no negativo. E é por isso que a maioria dos ganhadores da loteria, eles acabam retornando para o seu estado de pobreza de uma forma mais miserável do que elas saíram. Porque elas não tiveram educação financeira. Não sabiam onde colocar, onde gastar o dinheiro. E aí acharam que o dinheiro nunca ia se acabar. Vem comigo. Outra coisa que ele fala é que se analisarmos a trajetória de pessoas que enriqueceram, descobrimos que elas não são pessoas muitas das vezes extraordinárias. Pelo contrário, elas são pessoas comuns.
em todos os aspectos da vida e que não possuem talentos nem habilidades mais do que outras pessoas. É evidente que elas não enriqueceram devido aos seus talentos, ou que elas por possuírem habilidades únicas, mas porque fazem as coisas de uma determinada maneira. Ficar rico não resulta de fazer poupança ou viver com parcimônia. Muitas pessoas avarentas são pobres, enquanto há pessoas que gastam livremente e ficam ricas. Isso aqui eu concordo também, tá? O que acontece? Eu já me peguei pensando nisso. Eu já observei muitas pessoas que têm dinheiro. E quando eu olho para essas pessoas, algumas delas, eu falo, cara, às vezes esse cara não fala bem, às vezes ele não raciocina de maneira rápida, às vezes ele não tem uma forma de se portar em determinado lugar, não tem uma forma de carisma com a pessoa, mas ele tem um jeito que somente ele conseguiu desenvolver, uma coragem, uma determinação, digamos, para abrir ou criar algo, e através desse algo que ele fez, ele dedicou tempo, toda a sua garra naquilo e ele conseguiu enriquecer. Então, essas pessoas, na maioria das vezes, você vê que elas não têm tantas habilidades, mas uma das únicas habilidades que elas tiveram, elas aplicaram em algo que elas acreditaram e através disso elas conseguiram obter esse resultado. Aqui entra outra importância de você ler bastante, porque você vai aprendendo que muitas das vezes nós achamos que as pessoas mais inteligentes são aquelas pessoas que vão ser mais ricas, quando na realidade não. Muitas das vezes é aquelas que menos têm talento, elas conseguem enriquecer, e as que mais têm talento, mais inteligência, vão trabalhar para aquelas pessoas com menos talento e menos inteligência. E é incrível isso, porque você vê um padrão na maioria desses camaradas que conseguiram atingir um sucesso financeiro. E tem muitos exemplos deles de que não iam bem no colégio, não tiravam boas notas, não sabiam muitas das vezes escrever muito bem, mas que em dado momento da vida elas acertaram em algo, tiveram a coragem de fazer algo e aí conseguiram o sucesso. E depois você vai no empreendimento dessas pessoas e você vê pessoas de mente brilhante, super inteligente, QI elevadíssimo, trabalhando para elas. Então, nesse ponto aqui, eu me identifiquei bastante e realmente eu concordo, tá? Uma das coisas que ele cita aqui nesse livro e que eu achei bastante interessante, que realmente é uma realidade, tá? Ele fala que é o seguinte: ficar rico envolve a necessidade de lidar com outros seres humanos, ou seja, pessoas, e de estar em locais onde pessoas estão para negociar. E se elas estiverem inclinadas a interagir da maneira que você deseja, melhor ainda. Mas isso é praticamente a única coisa em que o ambiente influencia. Ou seja, o ambiente ele não é tão determinante assim para você enriquecer. Ele tem sua parcela de importância, sim. Só que também, se você está num ambiente de pessoas que estão prontas para negociar, para fazer negócio, você consegue de maneira mais fácil alavancar e crescer de maneira muito mais rápida. É por isso que tem pessoas que pagam fortunas para terem acesso a mentorias, para ter acesso a eventos, porque sabem que lá vai ter pessoas que também vão e levarão seus conhecimentos para esses ambientes e que grandes players eles vão estar dispostos a negociar com essas pessoas. Então tem pessoas que vão em restaurantes caros, academia mais cara, bar mais caro, baladas, clubes, eventos de network, vão em treinamentos, em várias imersões, porque sabem que lá vão ter e vão encontrar com pessoas de extrema relevância. E essas pessoas, elas pagam muitas das vezes um valor alto, elas fazem parte de alguma comunidade e essas pessoas acabam se conectando e fazendo negócio. Ou seja, onde tem pessoas e você resolve o problema de pessoas, você vai conseguir prosperar, vai conseguir mudar. E isso eu vejo que é um padrão na maioria dos autores que falam acerca de tanto de autoajuda como de empreendimento. Praticamente todos eles falam a mesma coisa, tá? Eles falam, resolva o problema de pessoas que você vai conseguir mudar de vida. Muitas das vezes, trazendo uma reflexão aqui, eu vejo que tem pessoas que elas não querem a responsabilidade de lidar com problemas e desafios. Trazendo um exemplo mais próximo. Esses dias, estava conversando com alguns amigos, alguns colegas, eles estavam me falando que na empresa dele surgiu oportunidades para ele mudar de cargo, para a liderança, para ir para outros setores. Essas pessoas, elas têm a formação necessária, elas têm o curso que as preparou para que elas exercessem futuramente essa função, só que eu perguntando para elas e falando, por que você não se candidata para poder virar
um líder, ir mudar de setor, fazer outra função dentro de determinada empresa, assim, sabe? Falava, não, Micael, isso aí não é para mim, é muita dor de cabeça, é muita responsabilidade, é isso, é aquilo. Eu falo, cara, mas você tem a formação, você tá aqui se quebrando todo, passando madrugada, pegando peso, muitas vezes está num ambiente extremamente caótico, um trabalho super pesado, fazendo coisas que você não gostaria de fazer, perdendo um tempo que você não gostaria de perder para estar com a sua família, e você, tendo a oportunidade de mudar aqui, vai receber mais responsabilidade, mas teu salário vai aumentar, você vai se conectar com mais pessoas, as pessoas vão te dar um respeito ainda maior e você não quer. Só simplesmente fala, cara, eu não quero porque eu vou ter mais dor de cabeça. Já na minha mente eu penso o seguinte, rapaz, nem se eu não tivesse curso, mas se surgir essa oportunidade para mim, eu me matriculo em um curso, aprendo só para mim poder competir nessa nova categoria. Porque eu não tenho medo de desafio. Se me perguntarem, por exemplo, Micael, mas você não tem a formação? Eu digo, não tem problema, eu aprendo. Porque para tudo existe um treinamento. Para tudo existe um processo para você aprender. Entendeu como é que funciona? Para tudo existe um processo para poder você aprender. Você não vai ser colocado num posto numa empresa e você não vai receber um treinamento. É raro quando isso acontece, mas empresa, principalmente para quem é CLT de alto nível, elas vão te dar um treinamento. Na maioria das vezes você chega sabendo bem pouco, eles passam um treinamento para você. Se você já tem experiência, que é o que eles exigem muitas das vezes, soma, mas mesmo assim você ainda vai passar por um treinamento para executar no padrão daquela nova instituição. Então, ou seja, é uma forma de você aprender. E quando você começa a pensar dessa forma, você também entende que, pelo menos da forma com que eu enxergo, eu vejo que tem um mecanismo para poder você aumentar o teu salário, tá? E aqui fica uma dica. Por exemplo, eu vinha de uma empresa antiga e eu já ganhava bem. Depois meu salário caiu um pouco, resolvi mudar de empresa porque eu iria trabalhar menos horas, ia dar tempo de estudar e ia ganhar praticamente a mesma coisa. Daí eu mudei. Depois de um tempo surgiu a oportunidade de eu mudar de turno, que ia aumentar mais ainda o meu salário. Então eu mudei de turno e aumentou mais ainda o meu salário. Agora já estou me preparando para mudar para outra função, porque também vai aumentar meu salário. Então, ou seja, se o meu salário aumenta, meus aportes de investimentos também aumentam e, consequentemente, eu mantenho o mesmo padrão de vida e luto para, se possível, baixar esse meu padrão de vida para que eu possa investir cada vez mais. Então, eu sempre penso dessa forma, fazer com que eu ganhe mais dinheiro ou fazer o meu salário crescer aos poucos para que eu possa fazer cada vez mais aportes na minha carteira de investimento, investir mais em conhecimento também, para que eu possa desenvolver cada vez mais habilidades e assim gerando patrimônio, entendeu? Então eu vejo que se você aplicar na sua vida essa visão de que, mesmo que você esteja em um trabalho como CLT, mas você procurar por possibilidades de aumentar esse salário dentro de um prazo, eu acredito que você, dependendo da situação e da empresa, você consegue obter alguns resultados satisfatórios. Por exemplo, às vezes tem pessoa que ganha só um salário mínimo, e aí se ela mudar de turno, ela já vai ganhar um pouco mais. Depende muito da região e da empresa também. Às vezes fazendo um curso para poder mudar de setor, e mudando de um setor, o seu salário ele já aumenta drasticamente. Então, se você consegue pensar dessa forma, você consegue muitas das vezes alavancar cada vez mais o seu salário. Só que a maioria das pessoas não pensa dessa forma. A maioria das pessoas elas reclamam porque não recebem a oportunidade. Mas a realidade é que elas não estão se preparando para quando essas oportunidades chegarem. Esse é o ponto. Uma das coisas que ele falou aqui no livro que eu achei bastante importante foi que você terá mais sucesso em um negócio que seja adequado à sua localidade. Aí ele traz um exemplo. Uma sorveteria vai gerar mais lucro se está localizada em um clima quente. Do contrário, também é válido. Se ela está localizada em um clima frio, automaticamente esse negócio não vai render tanto do que se tivesse num local que fizesse bastante calor. E uma pescaria de salmão terá mais sucesso no noroeste dos Estados Unidos do que na Flórida, onde não há salmão. Então, ou seja, a sua localização também é importante. Só que com isso aqui, ó, a internet, você basicamente elimina essa questão de localização. E aqui é onde entra a chave da internet. Você gerar um negócio na internet, você consegue trabalhar de qualquer lugar do mundo, a qualquer hora, a qualquer momento, ser o seu próprio patrão. Claro que exige disciplina, tá? Exige disciplina, exige dedicação constante, porque você gravar vídeo, você editar a página, resolver problema na internet, tem hora que cansa, e principalmente que suas costas também cansam, tá? Mas vale muito a pena. Micael, por que você fala isso? Porque eu também estou nessa jornada. Aonde começa agora o meu problema com esse livro é quando ele começa falando que o pensamento
é a única força capaz de transformar a matéria sem forma em riqueza tangível. E essa matéria sem forma que ele chama, ele dá o nome de Deus. E aí o que acontece? É preciso você ter conhecimento de quem é o autor que escreveu esse livro, como eu já mencionei, ou os livros que você vai ler. Porque a maioria desses autores, eles não são o quê? Teólogos, ok? Na maioria dos casos, eles são pessoas intelectuais, e alguns conseguiram suas fortunas, e muitos deles misturam várias filosofias. Inclusive, tem alguns deles, a grande maioria, envolve ocultismo, envolve questão de hinduísmo, monismo, muitas outras filosofias da qual pessoas como eu, cristão, não acredita. E que nós vemos que em alguns livros, boa parte deles, dessa linha aqui, eles dão algumas explicações bem fracas acerca da fé cristã. No quesito de que, quando eles falam acerca de Deus, eles chamam de Deus uma substância que está no universo e que você pode se conectar com ela através do teu pensamento. Sendo que, para poder você dar uma definição e chamar de o Deus das Escrituras, e eles se apoderam desse termo de Deus, muitos deles também, inclusive, esse autor fala acerca de Jesus, eles tentam explicar os milagres de Jesus baseado na visão deles, só que são experiências pessoais que não passa por um crivo teológico, ou seja, a fé cristã ela não é baseada no seu sentir, nem nas suas emoções, nem no seu falar. A fé cristã ela é baseada na razão. A fé cristã ela tem os seus pilares bem fundamentados e para que ela afirme algo, ela vai pegar os textos sagrados, ela vai conferir de onde surgiu essas histórias, ela vai interpretar cada letra, vai procurar na história saber o que de fato aquilo quer dizer. Você não pode manter uma visão verdadeira de clara riqueza se estiver constantemente tentando ou direcionando sua atenção para imagens opostas, sejam elas externas ou internas, ou seja, imaginárias. Não fale de seus problemas financeiros passados se os tiver. Não pense neles de forma alguma. Não fale da pobreza de seus pais ou das dificuldades da sua infância. Fazer qualquer uma dessas coisas é classificar-se mentalmente entre os pobres, e isso certamente interromperá o movimento das coisas em sua direção. Deixe os mortos enterrar os mortos, como disse Jesus. Ou seja, uma frase totalmente fora do contexto. E aqui vai entrando onde está a problemática. Ele fala o seguinte: deixe a pobreza e todas as coisas relacionadas a ela completamente para trás. Você acaba de aceitar uma determinada teoria do universo como sendo correta e está depositando nela todas as suas esperanças de felicidade. O que você ganha ao dar atenção a teorias conflitantes? Aí ele fala: não leia livros religiosos que dizem que o mundo está prestes a acabar. E não leia os escritos de fanáticos e filósofos pessimistas que afirmam que o mundo está condenado. O mundo não está indo em direção ao inferno, está indo em direção a Deus. Só que para esse autor, Deus é a substância sem forma do universo. Aí outro ponto. A verdade é que não existe pobreza, só existe riqueza. Você não pode servir a Deus e ao homem de maneira mais eficaz do que enriquecendo. Isto é, se você enriquecer pelo método criativo e não pelo competitivo. Afirmamos que este livro oferece em detalhes os princípios da ciência de ficar rico, e se isso for verdade, você não precisa ler nenhum outro livro sobre o assunto. Isso pode soar restrito e egoísta, mas pense bem, não há método nem cálculo mais específico na matemática do que a adição, subtração, multiplicação e divisão. Nenhum outro método é possível. Só pode haver uma distância mais curta entre dois pensamentos. Ele fala que você não precisa ler nenhum outro livro. Você só precisa ler esse livro, repetir as frases dele todos os dias, memorizá-lo, cada ponto e cada frase, e aplicar que você vai ficar rico. Só que aqui existem vários problemas. A ideia que ele está passando aqui é literalmente o pensamento positivo. É você fazer sempre palavras de afirmação. É você negar a realidade das coisas e só tentar programar sua mente para que ela pense o tempo inteiro que o mundo não vai acabar.
Não existe céu, não existe inferno, não existe diabo. O mundo não está condenado, as pessoas não são más, as pessoas são boas. São dessa mesma filosofia, as pessoas são boas, as pessoas são maravilhosas. O que corrompe é o ambiente que você está, não existe pobreza. O grande problema de muitas vezes você ler um livro e não ter um senso crítico é você negar a realidade. E quando você começa a negar a realidade, você começa a pedir para acreditar no mentiroso. E todos que acreditam no mentiroso é enganado, acaba tomando na cabeça. Então a maioria das pessoas elas têm essa necessidade de fato de negar a realidade das coisas, tá? Não aceitar como as coisas são. Por exemplo, existem alguns lugares que não vão mudar. Brasil não vai mudar. Isso é uma realidade. Nós podemos ter uma esperança de que um dia vai mudar, mas na realidade não vai mudar porque ele foi projetado para dar errado desde o início. Ele funciona muito bem com as programações para qual ele foi criado. Mente de político não vai mudar. A maioria das pessoas que nascem em determinada região, pouquíssimas delas vão sair daquela região. Isso é um fato. Geralmente, famílias que estão no poder, dificilmente elas deixarão de estar no poder. Isso é a realidade das coisas. A criminalidade, ela não vai deixar de existir, assim como a morte também não vai deixar de existir nesse plano material. A realidade é que muitas vezes nós vivemos dentro de uma bolha. Por exemplo, onde eu moro hoje, praticamente você não vê uma questão de violência, mas já morei em ambientes que tinha extrema violência. Só que não é porque muitas das vezes eu nasci em um ambiente de extrema violência que se eu não tivesse acesso a um ambiente que hoje praticamente não tem violência, eu tinha que afirmar, eu só acreditaria que o mundo é um completo caos total e que não existe lugar que tem pelo menos uma pequena paz. Ou do contrário também, se eu nascesse em uma família extremamente abastada e vivesse dentro daquela bolha, eu teria que negar que não existe a pobreza. A realidade é que você tem que entender que existe o mal e existe o bem. Você negar a realidade é você seguir o mentiroso. Só pensar de maneira positiva não vai fazer as coisas acontecerem na sua vida. E a questão do jeito certo é relativo. Porque muitas das vezes você vê camaradas fazendo do modo errado e acertando. E a verdade é que muitas vezes para você enriquecer você tem que apostar todas as suas fichas, muitas das vezes em uma única ideia e torcer para que dê certo, para que você consiga mudar de vida. É a mesma coisa do mercado financeiro. Muitas vezes você compra um ativo e aí você fala, meu, tá no momento ideal, todas as coisas estão convergindo para que isso aconteça. As pessoas não estão falando muito desse ativo aqui agora, mas eu vejo o fundamento e no meu contexto, na minha idade, no atual momento que eu estou vivendo, eu vou arriscar isso aqui. E aí o camarada vê fundamento, vê que vai solucionar problemas e aí ele vai e aporta. Ele começa a comprar essa ideia. E de repente, passa altos e baixos, depois de 10, 20 anos ele é recompensado. Então você vê que valeu a pena. Por quê? Porque ele teve a determinação, ele teve a coragem, ele teve a persistência. Ele sim, ele pensou de forma otimista, mas ele colocou na mente dele de que se ele perdesse, perdeu, acabou. Perder, perdeu. Ele arriscou tudo que ele tinha. E a maioria das pessoas que eu vejo que acabam atingindo uma certa liberdade financeira, um certo sucesso, elas acabam colocando suas fichas, primeiro, em uma única ideia que elas acreditam muito, e aí elas conseguem deslanchar. Depois disso, o que elas fazem? Elas vão diversificando para outros ramos, para poder continuar mantendo todo esse patrimônio que ela gerou. Então, foi um livro que tem vários outros pontos aqui. Eu achei um livro relativamente interessante, porque tem alguns outros insights, mas não é um livro que a cada leitura você é surpreendido, apesar de você muitas vezes não concordar, porque eu leio vários outros livros aqui, que às vezes não concordo com o autor, que isso é normal, mas que a cada leitura você tem um esclarecimento. Por exemplo, tem livro que fala que tome cuidado com o que você está pensando acerca de muitas das vezes falar palavras negativas, porque não é que essas palavras vai trair alguma coisa negativa, mas é que o teu corpo em si, ele produz uma emoção negativa ao falar determinadas palavras. Então, automaticamente, você ouve uma notícia negativa, o teu corpo ele já destabiliza e fica só pensando naquela coisa negativa. Então, traz mais a questão de ciência
para que a gente possa, através de fatos, concretizar aquele conhecimento. E não muitas das vezes só em experiência pessoal, porque experiência pessoal já está dizendo, é experiência pessoal. Muitas das vezes as experiências pessoais não podem nem ser comprovadas, e aí gera um grande problema, porque muitas das vezes eu posso acreditar piamente que eu vou conseguir chegar em determinado lugar, e de repente as circunstâncias da vida podem me levar para outro lugar. Então, todas as vezes que alguém fala para você, faça isso e não faça aquilo, só siga o meu conselho que vai dar certo para você, nós chamamos isso de arrogância fatal. Inclusive, esse é o problema do comunismo, é achar o que é melhor para o outro, sendo que nós não vivemos na pele do outro, nós não conhecemos o que o outro quer. A realidade é que, muitas vezes, nem as próprias pessoas, nem o próprio indivíduo sabe o que é bom para ele. Mas, mesmo assim, nós temos que defender a ideia desse sujeito ter a capacidade e a liberdade de escolher o que ele quer fazer. Claro que respeitando o limite do próximo. Ok, Vasos? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Espero ter contribuído com você nessa reflexão. Estamos melhorando a cada dia, mudando algum cenário e outro aqui. Se inscreva no canal, deixa o seu like e venha junto comigo para o próximo vídeo. Tamo junto, Vasos.